vou falar sobre tudo relacionado à feminilidade, o que significa ser uma mulher de Deus. E se você não percebeu, esse conceito é uma das ideias mais atacadas da nossa cultura hoje. Você sabe, só esta semana eu aprendi algo pela primeira vez. Eu nunca soube disso antes, mas aparentemente a palavra esposa é ofensiva para algumas pessoas. Eu não sei se você viu isso, mas o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele entrou em uma coletiva de imprensa com a Administração Federal de Aviação e eles estavam realizando uma coletiva de imprensa. Vocês sabem que tem havido muitos problemas com os aviões no momento. Tem havido muitos aviões caindo, despencando do céu, pessoas morrendo. E assim, eles estão em uma coletiva de imprensa para discutir isso. Vance, ele os expõe. Ele os humilha porque ele mostra isso. Nos últimos anos, em vez de se concentrar em como melhorar suas aeronaves, eles têm focado em coisas como DEI e inclusão de gênero. E ele mostrou que há apenas alguns anos, a Administração Federal de Aviação divulgou uma declaração dizendo que o termo esposa é o tipo de linguagem que devemos eliminar do nosso vocabulário. Porque aparentemente a palavra esposa é ofensiva. Porque aparentemente não devemos definir as mulheres pelo seu papel como esposas. Isso não é muito legal, isso é muito ofensivo. As mulheres são muito mais do que isso. Precisamos defini-las pelo seu trabalho. E assim, temos nos concentrado nisso. E J.D. Vance olhou para eles e disse: se você está preocupado, se você se ofende com a palavra esposa, eu não acho que você deveria estar pilotando um avião no ar com centenas de pessoas dentro. Quer dizer, quando eu entro em um avião e estou voando pelo céu e estou no ar com um monte de aeronaves de múltiplos motores, eu não me importo com quem está atrás. Eu não me importo com quem é o piloto. Eu não me importo se é um homem, se é uma mulher. Eu não me importo se é um macaco. Desde que a pessoa atrás do volante saiba como pilotar aquilo pelo ar, estou feliz. Então eu não me importo com quem está pilotando o avião. Eu realmente não me importo. Então aparentemente esse termo é ofensivo. E você sabe, essa questão do que é uma mulher, essa mesma questão faz o mundo todo desconstruir. Quer dizer, as pessoas não conseguem responder a essa pergunta. Como você define o que é uma mulher? Como 50% do mundo agora, se você perguntar a uma pessoa liberal, de esquerda, o que é uma mulher, eles vão te dizer que uma mulher é alguém que se identifica como mulher. E eles se raciocinam de forma circular. Uma mulher é alguém que se identifica como mulher. E então você pergunta a eles, mas o que é essa coisa? O que é essa coisa com a qual eles estão se identificando? Tipo, quais são as características daquela coisa? Você basicamente está me dizendo que um cachorro é algo que se identifica como um cachorro. Mas o que é o cachorro? Quais são as características que definem um cachorro? E você não consegue uma resposta das pessoas. Eles não conseguem responder a essa pergunta. O que é uma mulher? E então eles acabam dizendo, bem, qual é a importância disso? Afinal, por que isso importa? Por que você precisa colocar as coisas em caixas e tentar definir tudo? Por que você precisa de uma resposta clara sobre o que é uma mulher? Não importa. Você está sendo misógino. Mas a verdade é que, ao não responder a essa pergunta muito importante sobre o que é uma mulher, muitas mulheres foram muito prejudicadas ao longo do processo. Veja, ao não responder a essa pergunta sobre o que é uma mulher, as pessoas foram brutalmente afetadas por isso. Vocês se lembram das Olimpíadas de Paris, onde um homem, alguém que era biologicamente masculino, foi colocado no ringue contra uma mulher? A primeira lutadora trans de MMA, chamada Fallon Fox, entrou no ringue com uma mulher. Essa mulher nem sabia que estava enfrentando um homem biologicamente. E essa era uma pessoa que havia feito a transição apenas alguns anos antes da luta. Então viveu como homem durante toda a sua vida. Alguns anos antes dessa luta, ele faz a transição e se torna uma mulher. Porque aparentemente você pode simplesmente se identificar como mulher, apesar da sua biologia e composição genética. Entra no ringue com uma mulher, fratura o crânio dela e deixa 8 grampos na cabeça dela. Ou você ouve histórias, este é provavelmente um dos melhores e mais trágicos exemplos do porquê não. Respondendo à pergunta sobre o que é uma mulher, causa muitos problemas na sociedade. Há alguns anos, na Califórnia, havia um jovem de 17 anos e ele agrediu sexualmente uma menina de 10 anos em um banheiro de restaurante público. Mas eles só descobriram isso quando ele tinha 23 anos. E na Califórnia você não vai para a prisão ou para a reformatória com base na idade que você tem quando está no julgamento. Você é julgado com base na idade em que cometeu o ato?
E esse homem, né, com 23 anos na época, durante o julgamento, sendo sentenciado, ele decide durante o julgamento que vai fazer a transição para ser uma mulher. Eu acho que quero me tornar uma mulher, em vez disso. Então ele faz a transição durante o julgamento. E você sabe o que o juiz fez? O juiz colocou um homem biológico de 23 anos em um centro juvenil feminino exclusivo para menores de 18 anos. Então, um homem biológico que agrediu sexualmente meninas jovens está agora com todas elas. Todas essas meninas jovens em um centro juvenil. Então, para as pessoas que dizem qual é a importância do que é uma mulher, por que temos que responder? O que é uma mulher? Temos que responder o que é uma mulher. Porque se não definirmos isso, as mulheres acabam sendo prejudicadas no processo. Se não definirmos o que é uma mulher e o fato de que ela deve ser protegida por homens fortes, se não definirmos isso, então as mulheres acabam sendo vitimizadas. E esta semana, vimos uma grande vitória nos Estados Unidos da América, porque vimos Donald Trump. Ele assinou uma ordem executiva para que não haja mais homens em esportes femininos. Agora, você não pode simplesmente se identificar como uma mulher, entrar no ringue e socar uma mulher e ser celebrado por isso. Mas ele assinou placas e ordens, dizendo, e eu adoro que ele não chamou de nenhuma mulher trans. Ele não chamou de nenhuma mulher trans em esportes femininos. Ele chamou do que realmente era, nenhum homem em esportes femininos. Louvado seja Deus. Deus. Esta semana celebramos o fato de que a força de um homem não é algo para violar mulheres. A força do homem não é algo para sobrepujar mulheres. Não é para tirar vantagem das mulheres. A Bíblia diz que as mulheres são o vaso mais fraco. Então, os maridos devem demonstrar mais compreensão e mais respeito. Então, o mundo percebeu esta semana que Deus deu aos homens sua força não para sobrepujar e vitimizar mulheres, mas para proteger. Deus deu aos homens sua força para poder proteger as mulheres. As mulheres precisam ser valorizadas. As mulheres precisam ser protegidas. A feminilidade precisa ser protegida. A definição do que é uma mulher precisa ser protegida. A sociedade quer destruir o que acreditamos sobre a feminilidade. A sociedade quer te dizer que as coisas que nos fazem ser mulher, o fato de que podemos trazer vida deste mundo, a sociedade quer roubar isso das mulheres e dizer que homens podem engravidar. A sociedade quer tirar aquilo que nos faz ser mulher, o que Deus projetou para nós. E devemos retomar o que é sagrado e o que pertence a Deus. Então, esta noite vamos discutir o que é a feminilidade bíblica. O que é a feminilidade bíblica? O que Deus diz sobre isso? E precisamos falar como chegamos aqui. Como chegamos aqui, onde homens biológicos conseguem entrar em um ringue e socar uma mulher. Onde estamos indo? A sexo e gênero diferem e você pode se identificar como quiser, que gênero é como se sente e não tem nada a ver com seu sexo biológico. Como? Chegamos aqui? Chegamos aqui e a resposta é o movimento feminista. O que é meio estranho, porque parece meio contraintuitivo e contraproducente. É meio estranho que um movimento que deveria ser sobre mulheres acabou prejudicando as mulheres no processo. Então precisamos olhar para a história do feminismo e precisamos nos perguntar quais foram os motivos do feminismo desde o início, qual era o propósito de todo esse movimento, porque muitos cristãos entendem que o feminismo era apenas sobre as mulheres poderem votar, é só sobre as mulheres poderem trabalhar. E isso soa como, você sabe, isso parece bom, isso parece legal. Qual é o problema com isso? Esse é o verdadeiro motivo por trás do movimento feminista? Então, quando olhamos para a história do feminismo, a dividimos em uma série de ondas. Então, quando olhamos para a história, observamos o número de ondas. Então, a primeira onda que analisamos é de 1840 a 1920. E então dizemos que a segunda onda foi entre a década de 1960 até a década de 1990. E depois de 1990 até 2010. E então até agora. É assim que dividimos a história do feminismo. E quando olhamos para a primeira onda do feminismo, temos vozes como a de Mary Wollstonecraft. E ela foi alguém que disse, ok, precisamos trazer direitos para as mulheres. Queremos que as mulheres tenham os mesmos tipos de direitos que os homens. O direito de votar, o direito de possuir terras, o direito de poder trabalhar. E neste ponto estamos bem com isso. Isso não parece ter nada de errado. Podemos concordar com isso. Mas isso não era tudo o que ela defendia. É assim que isso poderia ter sido apresentado. Mas esse não era o seu motivo. Veja que o que Mary Wollstonecraft deixou muito claro é o ódio dela pela ideia de submissão e uma hierarquia no lar.
Ela deixou muito claro que odiava a ideia de uma mulher ser uma ajudante. Ela odiava essa ideia. E vemos isso ainda mais com sua própria filha, Mary Shelley, que seguiu seus passos, que escreveu o livro Frankenstein. E Mary Shelley, todos nós, você precisa entender, isso é, pense sobre, este é o começo do feminismo. Mary Shelley tinha a visão de que Satanás não era o vilão, mas sim o mocinho, e que Deus era o vilão, porque Satanás era um rebelde justificado que estava protegendo a humanidade de um Deus tirano. Então ela acreditava que Deus é um tirano e que a serpente estava vindo para dizer a Eva: ele está tentando te controlar. Eu só preciso te libertar de um Deus tirano. Esse era o ponto de vista dela. E então você vê pessoas como John Stuart Mill com a mesma ideia. Essas duas mulheres. Ele disse, John Stuart Mill, ele disse que as mulheres são submetidas, forçadas. As mulheres são forçadas a cumprir deveres como esposas e mães, porque toda a força da educação escraviza as mentes das mulheres a esses papéis. Mas como era a educação nesse ponto? Era cristã. Ele está falando sobre a Bíblia. Ele está dizendo que as mulheres são forçadas a esses papéis porque foram doutrinadas pela Bíblia. Esse cara tem um problema com a Bíblia, com os valores judaico-cristãos. Ele disse que o casamento é a única verdadeira escravidão conhecida pela nossa lei. Não restam escravos legais, exceto a dona de cada casa. Então ele olha para cada mulher em sua casa, servindo seus filhos, servindo seu marido. Isso aí é uma escrava. Isso é uma escrava. E você sabe, muitas vezes pensamos que o feminismo, o movimento, era sobre proteger as mulheres de homens muito violentos. Era sobre proteger as mulheres de coisas como a violência doméstica. Mas o que você precisa entender é que esses reformadores, essas vozes e ativistas feministas tinham um problema. Mesmo sem haver qualquer violência masculina, mesmo que não houvesse violência masculina ou abuso doméstico, eles têm um problema, porque o que eles têm um problema ali é o fato de que as mulheres são, ajudantes em casa. Eles odeiam o fato, eles odeiam a autoridade. Eles odeiam a ideia de autoridade. Deus é um tirano. Ele nos restringe. Ele coloca limites sobre nós. Em 1848, um grupo de mulheres se reuniu. 200 mulheres se reuniram no que é chamado de Convenção de Seneca Falls. Elas se reuniram. As mulheres adoram os clubes das mães. Elas adoram se reunir e conversar. Bem, este foi o primeiro clube do mês em que elas se reuniram. E agora o movimento está começando a se mobilizar. Está começando a ganhar força. Agora é um movimento de mulheres em plena expansão. Então, em 1916, você tem alguém chamada Margaret Sanger. Ela abriu a primeira clínica de controle de natalidade. Ela introduziu a pílula anticoncepcional. Então, ela estava agora dizendo às mulheres: você não precisa ser escrava desses filhos seus. Você pode decidir, eu não preciso ter filhos. Eu posso ir e seguir minhas ambições. Eu posso ir e viver da maneira que eu quiser. Eu posso ter relações sexuais com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, e não haverá o peso de filhos. Este é o feminismo da primeira onda. Agora, o feminismo da segunda onda, o que você precisa entender é que se isso fosse apenas sobre as mulheres conseguirem votos, pensaríamos que o feminismo era só sobre votos. Isso teria parado em 1920, quando a emenda foi alterada para que as mulheres pudessem votar, mas nunca foi apenas sobre as mulheres conseguirem votar. Nunca foi apenas sobre as mulheres conseguirem possuir terras. Havia um motivo muito maior e uma agenda muito mais ampla por trás das cenas. E assim continua, o movimento continua. O feminismo da segunda onda? Agora, isso não se trata apenas de direitos. Queremos simplesmente abolir toda a ideia de ser mãe e ser esposa. Como o que eles já estavam apontando, nós odiamos a ideia de alguém que é esposa servindo ao marido. Nós odiamos a ideia de alguém que é mãe e tem filhos. E é aqui que você entende o que aconteceu hoje, esta semana, com o GT. Avanço. O termo esposa sendo ofensivo? Tudo começou em 1970. Você tem uma mulher chamada Simone D. Ela é francesa. Não vou me incomodar. É muito difícil. Vamos apenas chamá-la de Simone. Ok? Você tem essa mulher. Ela é uma mulher muito de esquerda, muito socialista, uma das maiores vozes do movimento feminista. Agora ela vem e diz que a mulher é apenas uma mulher, na medida em que, ela se sente assim. Então, ser mulher, isso não tem nada a ver com os papéis descritos na Bíblia. Tudo tem a ver com se você se sente como uma mulher. Então, você é uma mulher. Ela diz que não se nasce mulher, mas se torna uma... Algumas condições biológicas essenciais, não fazem parte da situação vivida dela. Ela diz que é a estrutura do óvulo. Ela diz que isso não tem nada a ver com ser mulher.
O clitóris, por outro lado, desempenha um papel principal. Então, a estrutura que só te dá prazer sexual, ela está dizendo, é isso que define o que é uma mulher. Não tem nada a ver com a capacidade de ter filhos, não tem nada a ver com a capacidade de trazer vida a esta terra. É tudo sobre promiscuidade sexual. Então as pessoas disseram, mas você sabe, parece que as pessoas querem ter filhos. As pessoas estavam criticando as ideias dela, estavam tipo, você sabe, parece que é uma parte muito vital de ser mulher, ter filhos, porque muitas mulheres parecem querer ter bebês. E a resposta dela foi não. Elas não querem isso, estão apenas sendo lavadas cerebralmente. Elas leem mitos e histórias, e isso também é dominado por homens. E assim, as meninas crescem, pensando assim, mas não é verdade. E ela foi tão extrema que disse que nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e criar seus filhos. Então agora ela está dizendo que precisamos usar força para que as mulheres não possam ficar em casa e desempenhar esse papel. Ela disse que a sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter a escolha. Por quê? Se houver a escolha de ficar em casa com os filhos, então muitas mulheres vão escolher isso. É uma maneira de forçar as mulheres em uma certa direção. Então ela diz que as mulheres estão tão enraizadas que essa é parte do que elas são. Porque é ter filhos. Ela diz que precisamos forçá-las a não fazer isso. Temos que fazer isso. Possível para elas poderem ficar em casa e ser mães. Então ela adoraria o clima político atual, porque a realidade é a economia atual, disse ela. Para a maioria das mulheres, elas não têm a opção de poder ficar em casa. Ela adoraria isso porque as mulheres estão sendo forçadas. Você tem pessoas como Beth Friedan. Ela disse que a maternidade e ser esposa é um campo de concentração confortável. Essa é a imagem de ser esposa e mãe. Você é basicamente um judeu vivendo na Alemanha nazista com uma cama. Você está vivendo em um campo de concentração. Sua casa é um campo de concentração, mas é meio confortável. Você tem uma cama, você tem um travesseiro. Mas além disso, você é um judeu vivendo na Alemanha nazista. Essa era a ideia. Isso não era sobre as mulheres conseguirem votar. Isso foi uma redefinição do que é ser mulher, do que é ser mãe. E isso é tão irônico sobre o movimento feminista. E isso é o que é tão irônico. As coisas que as feministas odeiam nos homens por características, criticam os homens, dizem que todos os homens são ambiciosos, não se importam com suas famílias e nunca estão em casa. Ou, velho, eles apenas ficam com várias pessoas, são tão promíscuos. As coisas que as feministas odeiam nos homens, elas também estão dizendo às mulheres que vocês devem fazer essas coisas para se sentirem realizadas. Isso é o que é tão irônico sobre isso. Elas estão dizendo às mulheres que vocês precisam ser menos relacionais. Você precisa se importar menos com seus bebês e se importar mais com suas ambições e sua carreira. Então elas estão odiando os homens por essas coisas, mas também estão dizendo a você como essas coisas fazem sentido. Como elas podem odiar os homens, mas também dizer que precisamos ser iguais a eles? É tipo, você os odeia ou você quer ser igual a eles? Tipo, o que está acontecendo? Aqui, isso não faz muito sentido. E agora o feminismo de terceira onda, agora estamos indo além da feminilidade. Completamente. Agora nem estamos falando sobre a feminilidade. Estamos falando estritamente sobre gênero. As feministas de terceira onda dizem que gênero é só construção social, que gênero e sexo são duas coisas diferentes. Gênero, aparentemente, gênero é algo que você simplesmente decide. Que se eu sentir vontade de ser uma mulher, eu posso passar batom e dar por encerrado. E agora, aparentemente, eu sou uma mulher, porque gênero é uma construção social. Eu posso me retratar da maneira que eu quiser. E você tem pessoas como Shulamit Firestone? Veja, neste ponto, você deve estar se perguntando como isso tem a ver com mulheres agora. Tipo, nem estamos falando mais sobre mulheres. Esse é o ponto. O feminismo, vocês não era sobre os valores das mulheres. Veja o que uma das principais ativistas feministas escreveu. Ela disse que o objetivo final da revolução feminista deve ser diferente do da primeira. Não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. Então, as diferenças genitais não significam mais nada na cultura. E agora vemos que isso nunca foi sobre mulheres. Mas isso foi um ataque completo ao próprio gênero. Como Deus definiu o masculino e o feminino? Isso não era sobre as mulheres serem valorizadas. Isso não era sobre as mulheres conquistarem direitos. Isso era apenas apontar o dedo para Deus dizendo, você desenha o gênero. Bem, eu não concordo com a sua ideia de gênero.
E é por isso que as pessoas, você pode ter ouvido que dizem que o movimento feminista deu origem ao movimento trans. E agora isso meio que faz sentido porque as feministas foram as primeiras a dizer que o que Deus definiu como gênero, nós nos rebelamos contra isso. Nós rejeitamos essa ideia. Fomos nós que dissemos que sabe de uma coisa, nós não nos importamos mais com gênero. Podemos simplesmente nos rebelar completamente. O que Deus disse sobre gênero. Então, o que impede um homem de fazer isso também? Se dissemos que, sabe, eu posso simplesmente mudar o que a Bíblia disse sobre meu gênero, o que impede um homem de colocar batom e saltos e dizer isso também? E é assim que chegamos a 2025. É uma visão antibíblica da feminilidade e do gênero. E você sabe, o que é irônico é que os historiadores vão chamar as pessoas que mencionei, pessoas como John Stuart Mill, de reformadores. Mas o movimento feminista não foi uma reforma, foi uma difamação. Não se tratava de construir mulheres, não se tratava de construir nada. Era tudo sobre destruir. Era tudo sobre deformar o que Deus havia instituído. Era tudo sobre destruir papéis. Era tudo sobre destruir o gênero. Era tudo sobre destruir a feminilidade. Veja, a própria definição de reforma é trazer algo de volta à sua condição original. Reformar algo, quando dizemos que queremos uma reforma das Escrituras, estamos dizendo que queremos voltar aos valores bíblicos. Uma reforma é retornar algo à sua condição anterior, restaurar a um estado de pai. Então, o movimento feminista não foi uma reforma. Foi o completamente oposto. Viu o que estava no começo, no Jardim do Éden, e destruiu isso. Destruiu o gênero. Uma verdadeira reforma seria retornar à forma como Deus definiu homens e mulheres no jardim para começar. Uma verdadeira reforma seria retornar a uma visão bíblica de masculino e feminino, de maridos e esposas em queda livre, antes do pecado entrar no mundo. É assim que seria uma verdadeira reforma. Esta é uma agenda demoníaca. Se você ainda não consegue ver, isso era um esquema e uma agenda demoníaca. Satanás está por trás de tudo isso. Você não pode dizer que o feminismo e o cristianismo são compatíveis. Você não pode se chamar de feminista cristã. Você deveria dizer que é uma mulher, que valoriza as mulheres, que ama as mulheres. Mas você não pode se chamar de feminista porque o feminismo em si era anti-Deus. Era anti-Biden, Bíblia. Isso pinta Deus como um tirano, alguém que nos controla. Então era uma agenda demoníaca desde o começo. É uma agenda demoníaca. E o que Satanás fez no começo, no jardim? Quer dizer, ele está usando os mesmos truques que sempre usou. Como Satanás enganou Eva no jardim? Veja, Satanás, ele se aproximou de uma mulher livre. Eva tinha tudo. Eva tinha tudo perfeito. Ela estava vivendo no paraíso. Ela tinha um relacionamento perfeito com Deus, seu pai. Ela tinha um casamento perfeito, livre de pecado. Eva era uma mulher livre. Tudo o que Deus disse foi que há uma árvore da qual você não pode comer. Mas então a serpente se aproxima dela e a convence de que Deus é um tirano tentando controlá-la. Ele diz, Deus realmente disse que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim. Claro, Deus nunca disse isso. Ele disse, apenas uma... Mas ele retrata Deus como um tirano. Ele a convence de que ela estava escravizada, quando na verdade ela era livre, apenas para escravizá-la. Satanás a convenceu de que ela era uma escrava, de um Deus tirano, quando ela era, na verdade, uma mulher livre, apenas para tirar sua liberdade, fazendo-a pecar e, portanto, escravizando-a. E é isso que Satanás está fazendo hoje, com tantas mulheres. Muitas mulheres estão experimentando os dons da submissão e a ideia bíblica de feminilidade e mulheridade. Estamos desfrutando os dons de fazer as coisas do jeito de Deus. E então Satanás se aproxima e tenta nos convencer de que você está oprimida, que isso é opressão, que você está escravizada. Você não deveria ouvir. Seu marido, isso é escravidão. E ele te convence a cair no pecado. Você já é livre, mas ele te convence a cair no pecado. E então ele te escraviza. Ele está fazendo o que sempre fez no jardim. E por que você está ouvindo alguém que odeia sua alma? Por que você está ouvindo o que Satanás definiria como mulheridade e feminilidade, sendo que ele te odeia? Para começar, ele quer te escravizar. Por que você não ouve o que Deus define como mulheridade, como feminilidade?
Porque Ele é quem te fez e Ele é quem te ama. Então, o que Deus diz? Sobre a mulheridade, como Deus, se nós, você sabe, dissemos que queremos ter uma reforma, que é retornar à condição de liberdade, de maridos e esposas, como isso era... O que foi isso? Aqui estamos tentando voltar. Você sabe, algumas pessoas tentaram sugerir isso. A maldição sobre as mulheres quando Eva caiu no pecado foi que agora temos que nos submeter aos nossos maridos. Eles tentaram sugerir isso. Agora, a maldição é que na verdade temos que nos submeter. E eles obtêm essa ideia de Gênesis 3,16, onde está descrevendo a maldição sobre as mulheres. E diz que o seu desejo será para o seu marido, e ele reinará sobre você. Então, eles acreditam falsamente que isso significa que a maldição é que nossos maridos reinarão sobre nós. Mas se você apenas... Continue para o próximo capítulo. Essa frase de que você tem desejo pelo seu marido, no que isso significa? Porque não parece uma coisa ruim. Deseje seu marido. Bem, essa palavra desejo, isso só aparece 3 vezes no Antigo Testamento. E a próxima vez é um capítulo depois em Gênesis 4, verso 7. Quando a Bíblia fala sobre Caim, e a Bíblia diz que se você não fizer o que é certo, Caim, o pecado está à sua porta aí, deseja te dominar. Algumas traduções dizem que ele deseja te dominar, mas você deve ter de dominá-lo. Esta é uma comparação direta e uma correlação com o capítulo anterior sobre a nossa maldição. Então, a maldição não era que nossos maridos nos dominariam. A maldição não era que temos que nos submeter. A maldição era que, como mulheres, porque o pecado entrou no mundo e temos uma natureza pecaminosa, decidiremos dominar. Assim como o pecado se esconde à porta, esperando para dominar a humanidade, esperando para destruir a humanidade. Nós, como esposas, nos agacharemos, esperando dominar nossos maridos, buscando puxá-los para baixo, buscando controlá-los, assim como o pecado controla a humanidade. Mas então eles ainda reinarão sobre nós, porque Deus os fez líderes, porque Deus os fez os vasos mais fortes. Essa é a maldição. Então, o fato de haver liderança masculina nunca poderia ter sido a maldição, porque vemos tudo isso. Antes do pecado entrar no mundo, vemos a liderança masculina. E a hierarquia do marido liderando o lar e a mulher ajudando-o e se submetendo a ele. Vemos tudo isso antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Timóteo nos diz que Adão foi feito primeiro. Coríntios nos diz que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Então Adão foi feito primeiro e depois Eva foi trazida a ele. Ele nomeou Eva. E então, em Romanos capítulo 5, a Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, não através de um casal. Por quê? Liderança masculina. O homem é considerado responsável porque ele era o líder. Tudo isso foi antes do pecado entrar no mundo. Então você não pode cair na ilusão de acreditar que a liderança masculina e liderar a família é uma maldição para nós. Esse foi o plano desde o começo. A parte ideia da liderança masculina e do Zioá, se submetendo a ele, como sua esposa, esse era o plano original de Deus. Esse foi o plano de Deus para o casamento. E é um presente, é uma coisa linda. E nós, como mulheres, entendemos isso em outros contextos, exceto em nosso próprio lar. Entendemos que a submissão é uma coisa boa. Tipo, nós não fomos até o nosso chefe no trabalho e dissemos, você sabe o quê? Pare de me mandar. Imagina eu entrando no escritório do chefe, CEO, e falando, estou cansada de você me dizendo o que fazer o tempo todo. Estou cansada de você me mandando. Ele diz, eu sou literalmente seu chefe para te mandar. Esse é o meu trabalho. E nós entendemos que isso é uma coisa boa, porque o seu chefe tem uma visão para a empresa. E em vez de todos na equipe lutarem contra ele e se debatendo, dizendo, não, eu não quero ir por esse caminho, eu não gosto dessa visão, eu não gosto desse plano. Uma empresa avança quando todas as pessoas na força de trabalho se unem a esse líder, o CEO, e dizem, eu vou te ajudar. Veja a visão. Então nós entendemos que é uma coisa linda. A submissão é uma coisa boa. É a ideia de Deus. Não reaja ao fato de que existem homens ruins, que existem homens muito dominadores, existem homens abusivos neste mundo, mas não reaja a isso e diga, bem, sabe de uma coisa? Nós simplesmente vamos eliminar a ideia de submissão completamente. É isso que todo esse movimento tem sido. Foi uma reação em que dissemos que, por causa de homens ruins, iríamos eliminar isso completamente. Não se confunda. Existem homens que governam com domínio e existem homens que governam com dominação. Dominação diz, eu vou te usar para conseguir o que eu quero.
Mas um bom líder que governa por dominação diz: estas são as pessoas sob meus cuidados. E como um bom rei, eu vou liderar essas pessoas sob meus cuidados. No que é melhor para eles, no que é melhor para a nação. E um bom rei não pode liderar sua nação se todas as pessoas não estiverem dispostas a ser lideradas por esse bom rei. Veja, o que fizemos foi jogar o bebê fora com a água do banho. Dissemos que, por causa de alguns homens ruins, alguns homens dominadores, simplesmente não vamos nos submeter a nenhum homem. Imagine se os homens fizessem isso. Imagine se os maridos tivessem um movimento inteiro nos últimos 100 anos. De anos em que disseram que, por causa de algumas mulheres muito desonrosas que existem, porque há algumas mulheres que manipulam e nos usam. Sabe de uma coisa? Vamos simplesmente acabar com todo esse conceito de amar nossas esposas completamente. Sabe de uma coisa? Nenhuma mulher merece. Meu amor, foi o que fizemos como esposas. Dizemos que por causa de homens dominadores, não nos submeteremos a nenhum homem. A submissão foi ideia de Deus. A submissão é uma coisa boa. O problema nunca foram os homens, ou o fato de que devemos submeter-nos a eles. O problema são os homens ruins que não temem a Deus, que não amam a Deus, e precisamos dos bons homens para nos proteger dos homens ruins. Não devemos simplesmente excluir todos os homens de uma vez. Não, devemos louvar os bons homens que estão dispostos a nos proteger contra os homens ruins. Podemos dizer a um segundo homem: nós honramos você, honramos sua liderança, honramos sua força. Nós honramos o fato de que você nos guiará na justiça. Honramos o fato de que você nos protege, que se importa com a justiça do lar. Nós honramos esse fato. Nós precisamos de você. O mundo tem dito a você há muito tempo que sua masculinidade é tóxica, que sua força é tóxica. Não, nós precisamos da sua força. Nós precisamos da sua masculinidade. Nós queremos sua liderança. Não ouça um mundo que te disse que isso é tóxico. Porque deixamos de lado nossos protetores, dizendo que não precisamos de vocês. Estamos num caminho perigoso. Não precisamos de protetores. Nós somos independentes. E agora olhem para nós. Temos homens entrando e agredindo pessoas em nossos banheiros. Temos homens entrando no ringue. Dissemos aos nossos protetores, aqueles que devem nos guiar para nos proteger. Você sabe, liderança masculina. É para o seu melhor interesse. Isso te protege. Você entende que liderança é proteger? Adão deveria proteger sua esposa da enganação da serpente e da ira de Deus. Seu marido está lá para te proteger do julgamento de Deus e da enganação da serpente. A liderança masculina é uma coisa boa. É hora de pararmos de descartar isso como uma má ideia. Você sabe, o inimigo não quer que honremos nossos maridos. O inimigo está em uma jornada agressiva para nos fazer desonrar a liderança masculina, para nos fazer desonrar os homens e menosprezá-los, dizendo que a masculinidade deles é tóxica. E o que vemos hoje neste momento é que há um vírus se espalhando entre as mulheres, e esse vírus é um espírito de Jezabel. Há um espírito de Jezabel que se infiltrou na igreja. Ele se infiltrou na cultura e tem se espalhado desenfreadamente. Nos últimos centenas de anos, um espírito de Jezabel. O que eu quero dizer com espírito de Jezabel? Bem, se você ler em 1 Reis, havia uma rainha chamada Jezabel, e ela é definida e retratada como uma rainha muito má, perversa e manipuladora. Ela tinha um marido passivo chamado Acabe, e ela o controlava. Você sabe, ela era uma pagã e adorava o falso deus Baal. E então ela disse ao marido: ei, eu não vou te pedir, eu só vou exigir isso de você. Eu quero trazer todos os falsos deuses de Baal para Israel, e eu vou fazer com que sua nação desmorone. Então ela traz toda essa idolatria, essa adoração para a nação de Israel. E veja como Deus descreve o casamento deles, em 1 Reis 21:25. Diz que ninguém mais se vendeu tão completamente ao que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe fez. Ouça isso. Sob a influência de sua esposa, Jezabel. Ela era quem usava as calças. Ela era quem tomava as decisões nos relacionamentos. Então ele fez o que era mal, mas estava sob a influência, e essa foi a culpa dele. Ele era um homem passivo que se entregou em vez de dizer, assim como Adão no jardim, em vez de dizer que você não deveria, faça isso. Deus nos disse que não traremos os profetas de Baal. Nós não traremos postes de Asherá a Israel.
antes que o espírito de Jezabel entrou na igreja? Bem, eu me lembro de ter crescido na igreja e ouvir as pessoas na igreja usando essa frase. Você pode ter ouvido essa antes? Você pode ter ouvido essa frase onde as mulheres dizem, sabe, meu marido, ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Você já ouviu essa antes? Meu marido é a cabeça, ele toma as decisões, mas na verdade, eu sou o pescoço que direciona as decisões dele. Eu cresci ouvindo isso, eu pensei, é justo, não havia nada de errado com ela. Você sabe o que está dizendo quando diz que ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço? Ele é o líder, mas na verdade sou eu. Quem o influencia? Ele é o cabeça da casa, mas está sob a minha influência. Você sabe o que está fazendo quando diz isso? Você está literalmente se apresentando. Ei, este é meu marido, Acabe, e meu nome é Jezabel. Prazer em conhecê-lo. Se você diz, este é meu marido, a cabeça, mas eu sou o pescoço, você está se apresentando como Jezabel. Você está dizendo que meu marido pode parecer o cabeça da casa, mas sou eu quem está no controle. Você está convidando um espírito de Jezabel. Temos promovido inconscientemente um espírito de Jezabel por tempo demais. Eu quero comparar como é um espírito de Jezabel em comparação a uma mulher de Deus. Sabe, eu só vou começar dizendo isso. Mulheres, há um pouco de Jezabel em todas nós. Obrigada por assistir. Nós temos uma natureza pecaminosa. E você precisa olhar para esta tabela e analisar quais partes você se identifica. Porque há um pouco de Jezabel em todas nós. E precisamos nos santificar para o resto da jornada. E parte do espírito de Jezabel é que ela não aceitaria correção. Então vamos repreender o espírito de Jezabel esta noite, aceitando correção e olhando para nossas vidas e pensando, eu acho que posso realmente ser Jezabel dessa forma. Então Jezabel, quando a Bíblia a descreve, a chama de uma rainha ímpia, enganadora, manipuladora e idólatra. Mas quando olhamos para as mulheres de Deus em Provérbios 31, ela é descrita, posso colocar isso na tela? Ela é descrita como virtuosa, sábia, honrada e temente a Deus. Veja, depende de você. Você pode acreditar nas mentiras do feminismo e seguir os passos de Jezabel, mas como você quer ser descrita? Você quer ser descrita como ímpia, enganadora, manipuladora por Deus? Ou você quer ser descrita como virtuosa, sábia, honrada e temente a Deus? Porque eu sei como quero ser descrita pelo meu Pai no céu. Você pode seguir o feminismo se quiser, mas como você quer ser definida? Jezabel era dominante e ela odiava a submissão. Ela não é mandada fazer o que fazer. Você não me diz o que fazer. Você não me diz para não trazer os profetas de Baal para esta terra. Você não me diz o que fazer. Eu sou minha própria mulher. Eu não me submeto a homem nenhum. Eu sou independente. Uma mulher de Deus. Efésios 5 nos diz que ela se submete a um homem, seu marido, como o cabeça da casa. Ela percebe que precisa haver um cabeça nesta casa. Precisa haver alguém que tenha a visão, que esteja cumprindo uma missão. Precisa haver um líder. E eu tenho que seguir e me submeter a esse líder. Essa é a mulher de Deus. Agora Jezabel, ela era ferozmente independente. Entenda isso, o nome dela, Jezabel. Você sabe o que esse nome significa, Jezabel? Jezabel significa solteira. Solteira. Este é o espírito independente de Jezabel? É que elas podem parecer que estão casadas, podem ter o título de esposa, mas são ferozmente independentes. Elas estão fazendo suas próprias coisas. Elas estão administrando negócios nos bastidores que seus maridos nem sabem que existem. Elas têm contas bancárias que seus maridos nem sabem que existem. Elas são ferozmente independentes. Elas estão fazendo suas próprias coisas e não querem que seus maridos saibam sobre isso. Mas a mulher piedosa, ela é uma ajudadora para o seu marido e está em missão com ele. Vivendo uma missão com ele. Não são duas pessoas lutando uma contra a outra, construindo missões separadas. Uma mulher piedosa se coloca ao lado do seu marido e diz, eu vou construir a missão que Deus colocou na sua vida. Eu estarei ao seu lado. Eu serei uma ajudadora e vou construir a missão e a visão que Deus confiou a você. Esta é uma mulher piedosa e justa. O que significa a palavra submissão? Você já pensou sobre isso? O que significa a palavra submissão? Vem de duas palavras latinas, colocadas na sua vida, juntas, sub, debaixo, e missão, submissão. Significa se colocar sob a missão da visão que Deus deu ao seu marido. Essa é a definição de submissão. É isso que acontece quando nos submetemos a Deus. Estamos dizendo, eu fiz meus próprios caminhos, eu tinha meu próprio, eu estava seguindo minha própria direção, eu tinha meus próprios planos, mas agora estou me submetendo a você. Estou vindo para a sua missão. Estou me submetendo à sua missão, Deus. E estou dizendo, estou construindo. Ela é implacável, ela
consegue o que quer. Ela fará o que for preciso para conseguir o que quer. Agora, uma mulher justa não é que ela não seja ambiciosa. Uma mulher de Deus é ambiciosa. Mas ela é ambiciosa. Ao construir o reino de Deus, a mulher de Deus é ambiciosa. A Bíblia diz em Provérbios 31 que ela trabalha com mãos ágeis. Que ela é uma esposa excelente. Ela é uma trabalhadora esforçada. Ela é uma trabalhadora forte para o reino de Deus. Excelente. Essa palavra excelente, esposa excelente, significa forte e trabalhadora. Mulheres, não confundam fraqueza com mansidão. A Bíblia nos chama a ser mansos de espírito, gentis, com um espírito tranquilo. Mas isso não significa fraqueza. Isso não significa que não somos capazes de construir o reino de Deus. Isso não significa que podemos simplesmente ficar em casa sem construir o reino de Deus. Estamos construindo o reino e nossos maridos confiam que estamos fazendo isso. Jezabel, ela mente e suas palavras causam problemas. A mulher de Provérbios 31, ela fala com sabedoria e a instrução fiel está em sua língua. Jezabel, ela usa suas palavras para manipular. Ela usa suas palavras para derrubar, sempre falando de forma depreciativa com seu marido, sempre reclamando. Uma mulher de Deus fiel, a sabedoria sai de sua boca. Ela edifica seu marido. Ela fala vida sobre seu marido. Jezabel usa e controla os outros para seu próprio poder e ganho. A mulher de Deus, Provérbios 31, ela abre a mão para os pobres e estende suas mãos para os necessitados. Timóteo diz que ela demonstra hospitalidade, lavando os pés do povo do Senhor. Ela é uma serva. Mulheres de Deus são servas. E é por isso que não temos medo de nos submeter aos nossos maridos, porque já entendemos. Minha identidade é a de uma serva. Seja servindo meu marido ou servindo meu vizinho, ou as mulheres desta casa, eu sou uma serva. Esse é o meu trabalho. Sou uma mulher hospitaleira que serve o povo do Senhor. É isso que eu sou. Eu sou uma serva. Jezabel, ela desonra seu marido e usa seu casamento para poder e ganho político. A mulher de Deus, ela apoia e honra seu marido. Há respeito mútuo. Seu marido diz que ele tem total confiança nela. Não lhe falta nada de valor. Ela é um bom presente para seu marido. Não é uma coisa ruim. Ela é um presente para seu marido. Jezabel odeia correção e ser repreendida. Sabe, mulheres, eu acho que às vezes, quando nossos maridos nos corrigem, podemos ser muito boas em justificar todas as nossas ações. E nunca conseguir dizer, sabe de uma coisa? Você está certa. Esse é um espírito de Jezabel. Nós não gostamos de dizer, sabe de uma coisa? Você está certa. Você está realmente certa. Nós não gostamos de correção. Quando Elias veio e a repreendeu e a confrontou, ela ficou tão furiosa que colocou uma recompensa de 24 horas pela cabeça dele. Ela não aceita correção, mas os sábios, eles querem ser corrigidos. Na verdade, a mulher sábia, ela quer ser santificada. Efésios diz que o marido a lavará pela palavra, a santificará. Essa é a minha coisa favorita sobre o casamento. A propósito, o fato de que meu marido se importa com a minha santificação, o fato de ele estar disposto a apontar quando não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus e dizer, Milly, isso não é o que Deus espera de você. Eu admiro isso. Eu amo que ele faça isso. Por quê? Porque eu quero ser santificada, eu quero crescer. Eu não quero ser quem eu era no ano passado. Essa é a minha coisa favorita sobre o meu casamento, que ele me ama o suficiente para me corrigir. Então, mulheres, não tornem tão difícil para seus maridos corrigirem vocês. Não faça com que eles fiquem tão assustados para te corrigir, porque você vai explodir na cara deles. E eles vão fazê-los pagar por isso nas próximas 24 horas. Facilite para o seu marido te corrigir. Jezabel, seu legado é um de destruição. Você sabe como ela termina a vida dela? Você sabe como a vida dela termina. Ela é jogada pela janela. Ela nem mesmo recebe um sepultamento. O corpo dela é devorado por cães. Esse é o legado dela. A mulher piedosa, o que diz? O legado dela está em Provérbios 31. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. O marido dela também a elogia. Que tipo de legado você quer deixar? Que tipo de legado? O que você quer que as pessoas digam no seu funeral? O que você quer que as pessoas digam? Você quer no seu funeral que seu marido possa te elogiar? Seus filhos, eles te elogiam. Eles te honram. Falam sobre o quanto você era uma mulher virtuosa, piedosa e justa. Você decide. Você vai acreditar na mentira feminista do espírito de Jezabel e ter um legado de derrubar, de destruir, de desonrar seu marido. Ou você terá um legado do qual não se envergonha.
Escolha a submissão. Escolha a honra. Escolha ser a esposa piedosa e virtuosa. O que a Bíblia diz, quem pode encontrar uma esposa excelente, ela é mais preciosa do que rubis. Aquela que teme ao Senhor. Eu quero ser conhecida como uma esposa excelente, tão rara em nossos dias. Escolha se tornar uma serva. Escolha falar vida e não morte. Escolha trabalhar duro. Escolha ser uma mulher de sabedoria. Você sabe, mais uma característica sobre Jezabel é que Jezabel, ela tinha problemas de raiva. Ela era uma mulher raivosa. Quando ela descobriu que Elias veio e a repreendeu e matou todos os profetas de Baal, ela ficou muito brava. E ela disse, você tem 24 horas, eu vou te matar. Ela era uma mulher raivosa. E eu sei que as mulheres, para muitas de nós, eu te disse, temos um pouco de Jezabel dentro de todas nós. Isso é algo com que muitas mulheres lutam. Raiva e fúria são coisas que muitas de nós estamos tentando superar. Isso é algo do qual precisamos ser santificados. É uma luta para muitas de nós. Muitos conhecem a história. Você pode ter ouvido a história de quando joguei um recipiente de espaguete à bolonhesa no meu marido no início do namoro. Eu tinha problemas de raiva no início do namoro. Quando ele me disse não, eu fiquei tipo, E eu estava segurando um recipiente de espaguete à bolonhesa. E eu joguei na cara dele. E ele estava me olhando como, o que? Quem é você? Eu sou Jezabel. Eu preciso ser santificada. Para muitas mulheres, eu entendo que temos esse problema. Sabe, a questão sobre a raiva que pode te ajudar a entender por que você age assim, ainda remete ao espírito de Jezabel. Porque a razão pela qual você grita e eleva sua voz e fica tão bravo, é porque isso te faz sentir poderoso. Porque voltamos à raiva e à fúria. A emoção em si faz você se sentir poderoso. Nós gritamos e falamos tão alto porque achamos que isso vai fazer nossos maridos nos ouvir mais. E estamos tentando controlar nossos maridos. Você sabe, os homens, a razão pela qual eles ficam bravos, Monte Driscoll diz assim, os homens ficam bravos quando estão tristes, pois tristeza parece fraqueza para eles. Não querem parecer fracos, então ficam bravos. Não é assim, pois não nos importamos com tristeza. Ficamos bravas para controlar maridos. Achamos ser nosso dever consertá-los. Achamos que é nosso trabalho transformá-los à imagem de Deus. E por isso é um peso tão grande sobre nós. Achamos que é nosso trabalho. Mas você pode apenas tirar isso dos seus ombros. Você pode tirar esse peso dos seus ombros, consertar seu marido e transformá-lo. Isso não é seu trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, em vez de tentar, ficar com raiva e controlá-lo, vá para um lugar tranquilo e ore a Deus e deixe Deus convencê-lo. Isso é muito melhor. Seu marido não vai mudar porque você gritou com ele. Grande parte do conflito no casamento é porque as mulheres estão tentando. Eles sentem esse peso sobre o mundo. O mundo está sobre os ombros delas porque elas sentem que precisam consertar seus maridos. Você não precisa santificar seu marido. Você pode entregar isso a Deus. Você pode entregar o controle a Deus. E se você luta contra a raiva e a fúria, o primeiro passo é conseguir dizer, eu posso controlar isso. A Bíblia diz, não deixe ninguém dizer a Deus, você me tentou. Você sabe o que isso significa quando você diz, eu não consigo controlar isso. Se você alguma vez se permitiu dizer, eu simplesmente não consegui evitar, eu perdi o controle. Eu não consegui evitar perder a cabeça. Você está dizendo, Deus, você me tentou além do que eu poderia suportar. Você está no controle. Por quê? Porque o Espírito de Deus vive dentro de você. E o fruto do Espírito é o autocontrole. Então, se você luta contra a raiva, levante-se todos os dias e diga, Deus, se o seu Espírito vive dentro de mim, eu acredito que isso produz o fruto do Espírito, que é o autocontrole. Deus, me fortaleça pelo seu Espírito para que eu seja uma mulher de autocontrole. Se você está levando essa questão a sério como eu estava, eu me levantava todos os dias e dizia, Deus, se o seu Espírito está dentro de mim, então produza o fruto do Espírito, que é o autocontrole. E porque eu parei de justificar minhas ações e dizer que estava além do meu controle, de repente, Deus me santificou. E ficou cada vez mais fácil. E eu percebi que Deus estava fazendo uma obra no meu marido. E não é meu trabalho ser poderosa nessa situação. Eu não preciso me sentir poderosa. Eu não preciso me sentir no controle. Deus está no controle do meu casamento. Deus está no controle do meu marido. E Ele se importa com os desejos do meu coração. Então eu falei sobre o que significa ser uma esposa. Falei sobre o seu papel como esposa para o seu marido. Mas apenas pelos próximos momentos, enquanto estamos quase encerrando esta noite, eu realmente quero falar sobre o que significa ser uma mãe. Temos mães de cães
E temos mulheres tratando seus animais de estimação como se fossem bebês. Posso trazer a senhorita Minnie aqui por um segundo? Aparentemente, ela parece muito desconfortável esta manhã. Ela parece bem... Esta é a Minnie. Diga oi, Minnie, para todo mundo. Olá, Minnie. E então, o que vamos fazer? Oh, obrigada, meu amor. Oh, ela é só um bebezinho. Então, o que vamos fazer? Obrigada. Oh, meu Deus, você tem um carrinho de bebê. Deixa eu só colocá-la no carrinho de bebê para que possamos levá-la para um passeio. Obrigada, Minnie. Ok. Veja o que estamos vendo hoje. Quando estávamos em Miami, eu e o Martin estávamos passeando por Miami. Você está bem aí, Minnie? O que vimos foram mulheres, andando por aí como mães de cães. E é estranho, né? Parece bem estranho. Mulheres andando por aí com cães. Mas a verdade é que é porque temos um desejo de nutrir a vida. E o feminismo nos disse por muito tempo que ter bebês é escravidão. Então que tal eu pegar um cachorro em vez disso? Assim, para que eu possa atender a minha necessidade de cuidar, para que eu possa sentir que estou cuidando da vida, eu posso sentir que estou cuidando de um bebê sem a responsabilidade real de ter um bebê. Porque essa coisinha ela é muito mais fácil de cuidar do que um bebê. Porque essa coisinha só precisa ser alimentada uma vez por dia. Eu não preciso passar pela gravidez e todo esse tipo de coisa. Eu posso apenas cuidar desse cachorrinho e esse cachorro pode me abraçar sempre que quiser. Ele não pode me responder. Esse cachorro não pode me desrespeitar. Esse cachorro não diz uma palavra pra mim. Esse cachorro só parece fofo e me abraça sempre que eu quero. Então, estou obtendo todos os benefícios da maternidade sem a responsabilidade da maternidade. E agora você pode ver por que isso tomou conta da cultura. E você acha que isso não é uma grande coisa? Veja, eu não tenho problema com pessoas que amam seus animais de estimação. Vocês me conhecem. Eu amo meus animais de estimação. Ok, eu amo a Bárbara e Gretchen. Eu amo meus cachorros. Eu não tenho problema com você amar seus animais de estimação. Mas eu tenho um problema com pessoas na cultura que tratam os cachorros como se fossem bebês, mas depois acham que é aceitável matar seus próprios bebês no útero. É aí que eu tenho um problema com a cultura. Veja, eu não tenho problema com mulheres que estão, você sabe, cuidando de cachorrinhos e de animaizinhos. Eu tenho um problema, porém, quando nossa cultura se importa mais com eles. Cachorro! Quando nossa cultura valoriza o veganismo e o fato de que, bem, não deveríamos matar animais para nossa comida. Eu tenho um problema quando você se importa mais em matar animais para comida do que com o genocídio que está acontecendo em nossa cultura agora. E isso é o assassinato de milhões e milhões de bebês. Esse é o meu problema com a cultura hoje. Você trata um cachorro melhor do que trata um bebê feito à imagem de Deus. Você se importa mais com os animais sendo usados para comida do que com os bebês feitos à imagem de Deus. E você acha que não é uma grande coisa? Você acha que é só uma coisinha engraçada? Olha o que esse teólogo disse. Olha o que D.K. Chesterton disse sobre essa mesma coisa. Ele disse que existe um amor saudável e um amor não saudável pelos animais. E a definição mais próxima da diferença é que o amor não saudável pelos animais é sério. Por quê? Porque onde há adoração aos animais, há sacrifício humano. Quando uma sociedade começa a adorar animais, vemos isso de fora. Mães de cachorros andando por aí com carrinhos de bebê e cachorrinhos adorando animais. Dizendo que temos manifestantes nas ruas protestando pelo veganismo. Quando uma cultura começa a adorar animais, coisas que não são feitas à imagem de Deus, eventualmente haverá sacrifício humano. Porque então as mulheres estarão atendendo suas necessidades de cuidado, sem a responsabilidade de criar um bebê. E eu quero falar, enquanto terminamos esta noite, apenas por alguns momentos, sobre aborto. Porque eu não posso falar com as mulheres desta casa, não posso falar sobre feminilidade, sem falar sobre os não nascidos. Porque isso está profundamente enraizado em nosso verdadeiro chamado. Veja, eu disse que cuidar é instintivo. E isso é verdade. É por isso que faremos isso com qualquer coisa. Faremos isso com nossos animais de estimação. Cuidar é instintivo. Ser altruísta, isso não é instintivo. Ser altruísta não é... As mulheres precisam ser chamadas a abrir mão de suas vidas para servir seus filhos. O capítulo 2 de Tito, na verdade, diz assim. Ele diz às mulheres mais velhas: vocês devem ensinar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e a amar os filhos. Ensine as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. O que você quer dizer com treinar? Eu pensei que fosse apenas um instinto maternal. Que, claro, eu vou amar meu filho. Não.
A Bíblia diz que as mulheres devem ser treinadas para serem altruístas, para abrir mão de suas vidas por seus filhos. E é realmente assim. É difícil para nós lidarmos com o fato de que mulheres estão matando seus próprios bebês no útero quando nos últimos 200 anos, em vez de as mulheres mais velhas dizerem às mais jovens que as crianças são uma bênção, um presente, as mulheres mais velhas têm dito às mais jovens: as crianças são uma maldição, são um incômodo, são um obstáculo. É escravidão. Ser mãe, isso é escravidão. E nós nos perguntamos por que, como sociedade, chegamos a esse ponto, em que achamos que é aceitável matar bebês no útero. Como é que o diabo enganou tantas mulheres a ponto de matarem seus próprios bebês? Parece tão louco que uma mulher mataria seu próprio bebê. E a resposta é que uma das principais coisas que você ouvirá é que aquele bebê não é um bebê, não é uma pessoa, é apenas um aglomerado de células. E às vezes o que os pró-escolha, as pessoas fazem isso, elas pegam essa foto onde comparam o feto de um golfinho com o feto de um humano e eles dirão: veja, é apenas um aglomerado de células. Não há nada inerentemente valioso sobre aquela coisa. Parece um golfinho. O que há de tão valioso nisso? O que há de tão valioso que devemos proteger seu direito à vida? E ainda assim, esse é o problema quando fundamentamos nossos direitos humanos em qualquer coisa que não seja o fato de que somos seres humanos. Qual é a única coisa que todas as pessoas nesta sala têm em comum? Qual é a única coisa que temos em comum? Nós não temos o QI em comum. Nós não temos gênero em comum. Nós não temos a cor da pele em comum. Nós não temos tamanho em comum. Qual é a única coisa que temos em comum? É o fato de que somos humanos. A única coisa em comum nesta sala é o fato de que somos humanos. Mas não é apenas o fato de que somos humanos, é o fato de que somos feitos à imagem de Deus. É por isso que somos valiosos. Nosso valor está no fato de que somos seres humanos. E isso significa que no momento em que você é concebido, mesmo que você pareça um golfinho, você é valioso. Por quê? Porque você é humano e feito à imagem de Deus. Veja, o que aconteceu na história quando começamos a dizer que aquela pessoa não é uma pessoa por causa da aparência. Bem-vindo ao racismo, onde a humanidade disse: você não é valioso porque é um humano feito à imagem de Deus. As pessoas inventaram medidas ridículas de valor como a cor da sua pele e o nível de melanina para determinar seu valor como pessoa. Eles criaram medidas malucas e é isso que fazem com os bebês hoje em dia. Eles criam essas medidas estranhas de valor. Eles dizem: bem, esse bebê ainda não está consciente. Eles nem sabem que é um indivíduo por si só ainda. Bem, um bebê também não sabe até ter cerca de 8 meses. Um bebê de 8 meses leva 8 meses para um bebê perceber que é uma pessoa por si só. Eles acham que são a mãe até os 8 meses. Então, é aceitável matar um bebê de 7 meses porque ele não está consciente. E então eles dizem: ok, bem, eles nem estão cientes de si mesmos. Você sabe, o bebê não tem consciência, não tem percepção. Então, e o seu ente querido que está em coma e inconsciente, seria moral matar seu ente querido que está em coma porque ele está inconsciente? Claro que não. E quanto à viabilidade, eles dizem que, bem, esse feto ele não tem valor porque não consegue viver por conta própria sem a mãe. Eles dirão que se esse bebê nascesse, essa bola de células nascesse agora, ele não conseguiria sobreviver, portanto não tem valor. Quanto tempo leva para um bebê conseguir sobreviver por conta própria? Anos. Quero dizer, um bebê precisa ser dependente da mãe por anos após o nascimento. E nós não dizemos apenas que porque essa criança é dependente da mãe, ela não tem valor. Você vê que essas medidas, quando você realmente aplica essas medidas fora do lado da mãe, eles caem no chão. Você não pode definir os seres humanos como valiosos, exceto pelo fato de que eles são humanos e feitos à imagem de Deus. Deus está dizendo que você é valioso. Seus pais queriam você ou não, se você foi planejado ou não, se você é um erro ou não, você é valioso. Por quê? Porque Deus te tece dentro do ventre da sua mãe. Deus te fez, Deus te criou e você é feito à sua imagem. É aí que está o seu valor. Pessoas dizem: Bíblia não fala sobre aborto. E quanto ao fato de que Jesus entrou na história humana como um bebê, e quanto ao fato de que Jesus entrou, ele foi o maior ex-feto que já viveu Jesus Cristo. Você acha que ele teria querido que Maria, sua mãe, o abortasse no ventre?
Quero dizer, vamos falar sobre inconveniência e a falta de dinheiro. Porque as pessoas dirão que não é conveniente para a mãe. Eu não acho que foi muito conveniente para Maria. Foi humilhante para Maria. As pessoas teriam pensado que ela era uma mulher promíscua. Então definitivamente não foi conveniente para ela carregar o Salvador do mundo. E não é como se ela tivesse muito dinheiro. Ela deu à luz em um estábulo. As pessoas dizem que essa criança não há dinheiro suficiente, não há recursos suficientes. Não seria bom para a criança entrar no mundo, não teria sido bom para Jesus entrar no mundo, porque ele não veio exatamente nas circunstâncias mais favoráveis. Então você não pode dizer que a Bíblia não fala sobre isso. E eu quero concluir com mais essa ideia. Você sabe, fizemos a comunhão há poucos momentos. Nós pegamos o pão. E nós bebemos o suco. E você sabe, há um padre católico que disse essa frase exata. O nome dele é Peter Kreeft. Ele fez a observação que o aborto é a paródia demoníaca da comunhão. O aborto era uma paródia demoníaca. É uma paródia blasfema da Eucaristia, da comunhão. Por quê? Porque, como dissemos antes, quando fazemos a comunhão, quando pegamos o ciu, o pão, nós quebramos o pão e nós lembramos das palavras de Jesus Cristo, quando Jesus diz: este é o meu corpo quebrado por vocês, para que vocês possam experimentar a vida. Jesus diz: este é o meu corpo que eu quebrei, para que vocês possam ter vida. E ainda assim temos mulheres hoje dizendo: meu corpo, minha escolha. Este é o meu corpo e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Meu corpo, oh, minha escolha. Está pegando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz que eu fui chicoteado, eu fui crucificado, meu corpo foi espancado, foi açoitado. Para te libertar, pelas minhas feridas você é curado. Jesus diz: pelo meu corpo, vocês podem experimentar a vida. E ainda assim as mulheres hoje estão dizendo: meu corpo, minha escolha, eu vou te matar. Eu vou tirar a sua vida, como meu filho, para que eu possa ter vida, conveniência e alegria. Meu corpo, minha escolha. E eu quero dizer a todas as mães: este mundo tenta tirar o valor do que é a maternidade. O mundo tenta destruir a feminilidade. Mas deixe-me te contar qual é a coisa mais bonita sobre a maternidade. O fato mais incrível sobre a maternidade é que você pode exemplificar e ilustrar o sacrifício de Jesus Cristo, entregando seu corpo para trazer vida a este mundo. Mulheres, vocês acham que é uma coincidência que o processo de trazer vida a este mundo seja através da dolorosa derramamento de sangue? Você acha que isso é uma coincidência? Você não vê a comparação e a ilustração aqui? Que nós derramamos sangue dolorosamente para criar vida. E então passamos 9 meses de uma gravidez dolorosa, onde perdemos nosso corpo. Nosso corpo não é mais nosso. Nosso corpo passa por tanta dor e desconforto. E então passamos pelo parto, que é a experiência mais dolorosa nesta terra. Por quê? Para que você e eu, nós podemos dizer essas mesmas palavras lindas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos dizer essas palavras aos nossos filhos: este é o meu corpo que eu dei para que vocês tivessem vida. Nós podemos olhar para nossos filhos e dizer: olhem para o meu corpo, olhem as estrias, olhem a dor que eu passei, olhem para o sacrifício. Você pode olhar para o seu filho e dizer: meu corpo foi quebrado para que você tivesse vida, porque é assim que eu te amo. Este é o presente da maternidade que temos a oportunidade de sacrificar. Eu sei que é tão fácil como mães reclamar. Eu sei que é tão fácil reclamar das dificuldades, de como é difícil abrir mão do seu corpo e do seu desconforto, ter um bebê crescendo dentro de você. Mas podemos mudar nossa perspectiva. E apesar da dor, podemos louvar nosso Salvador e dizer: obrigado, Jesus, por me permitir dizer as mesmas palavras que você disse a mim.
Este é o meu corpo que eu quebro para que meus filhos experimentem a vida. Você poderia se levantar? Eu quero orar por todas as mulheres nesta casa. O mundo tentou nos despojar de nossa feminilidade. O mundo tentou nos despojar do que significa ser mulher. Mas ser mulher é ser um presente. Este é um chamado divino. E isso é algo para o qual você precisa ser chamado. Então entregue sua vida pelos seus filhos. Não vai ser fácil para você. É por isso que a Bíblia diz: ensine-os a amar as crianças. Então eu quero, como um compromisso, que todas as mulheres neste lugar, mesmo que você não seja uma mãe, mesmo que você ainda não tenha filhos ou não esteja casada, podemos nos comprometer a nos destacar em uma cultura que diz que eu sacrificarei meus próprios bebês pelo meu próprio conforto. Podemos fazer um sacrifício e dizer isso? Será meu dever entregar minha vida, servir meu marido e servir meus filhos.